Boa noite, boa noite! Vamos começar agora a live para homens que faz parte do nosso curso Reconectar Homens. Boa noite, eu vou fixar aqui para vocês o tema da live, né? Para ficar bem esclarecido aqui para vocês. Para quem entrar, né? Saber do que a gente vai falar. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Vai enviando na setinha aí para os amigos, especial para os amigos homens. Essa live vai ser muito especial para eles, mas também tem muito conteúdo que vai fazer diferença na vida das mulheres, tá? Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui engloba as mulheres também. Porém, né, vamos focar nos homens porque esse é o nosso assunto hoje, muito importante, já que o nosso conteúdo sempre é feito muito para o público feminino. E eu percebo que o público masculino também precisa ter esse entendimento que a gente vai passar. Principalmente porque acaba sendo uma reclamação das mulheres, né? Como eu falei, eu formatei esse curso para homens voltado para o pedido das mulheres, do curso para as mulheres que eu fiz. E também da audiência, né? Então, o conteúdo aqui é um conteúdo de amadurecimento. Se tiver os maridos aí junto de vocês, dou boas-vindas aos maridos também. Agradeço pela boa vontade de estar aqui assistindo com a sua esposa, pela boa vontade de crescer um pouco mais, né, de tomar um pouco mais de conhecimento, para poder aplicar na sua vida individual, na vida de casal. Então, o tema de hoje vai ser relacionado, logicamente, né, à família. É sempre assim. É o indivíduo inserido dentro da sua família. Nós não somos um ser humano que vive sozinho no universo, nós somos um sistema, nós temos toda a informação dentro de nós, de tudo que foi vivido antes de nós. Então não adianta eu pensar que eu estou aqui vivendo nessa casa, que eu estou vivendo com o meu parceiro, ou que você está vivendo com a sua parceira, sendo somente um indivíduo. Você e eu trazemos das nossas famílias de origem, da história familiar, muita herança emocional. Muito do que foi vivido lá atrás pelas pessoas da nossa família, os nossos pais, avós, as nossas mães, tudo isso está impregnado em nós. Isso tudo eu falo mais dentro do curso, explico como que vem, né? Como que a gente traz essa herança genética, emocional. Boa noite, Leandro. Como a gente traz isso para a nossa vida. Então, nós não nos relacionamos como um indivíduo só. São sistemas que se relacionam. Eu e o meu sistema está se relacionando com o seu sistema também. Então, a gente precisa compreender isso. Como nós estamos inseridos dentro do nosso sistema familiar de origem, que é ali da onde veio a nossa vida, muitos de nós não conseguimos sair desse meio para ir para a vida. Sair muitas vezes fisicamente, ou sair emocionalmente desse meio. Isso se torna muito prejudicial. Então eu convido vocês a enviarem as flechinhas aí, convidando os amigos, e a gente já vai começar aqui com o conteúdo, tá? Eu tenho tudo anotado para não me perder, se bem que às vezes eu me perco porque eu falo mais do que eu tenho anotado, mas eu fiz umas anotações importantes, especialmente focado para o público masculino. Toma aí as mulheres também, o que tiver para as mulheres tomar, tá? Quem está assistindo com o seu marido, por favor, com o seu parceiro, por favor, não olhe de torto para ele, não olhe de cara feia para ele, não olhe como dizendo eu tenho razão, tá? Porque cada um está no seu ritmo de evolução, cada um está no seu ritmo de entendimento. Agora, quem sabe o seu parceiro ou o homem que está aqui vai ter contato com esse assunto pela primeira vez. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha processado isso dessa forma. Então é algo novo para ele. Olhe com respeito para o momento dele entender isso que a gente vai passar aqui também, tá? Mesmo que ele esteja envolvido na situação compatível com o que eu vou dizer aqui, não emita julgamentos, ok? Sempre com muito respeito, né? Ao indivíduo. Vamos lá. Muito bem. Muitas vezes eu falo aqui para vocês, principalmente ali nos stories ou em outras lives, para quem esteve aí, eu falo bastante, você está preso no emocional infantil. Está adulto com o emocional infantil. O que significa isso? Não estou chamando ninguém de criança imatura.
Não é isso, né? São coisas diferentes. Emocional infantil é que eu fiquei presa, ou você ficou preso a questões que aconteceram lá no seu clã familiar de origem, ou na sua vida, na sua infância, no início da sua vida, e essa situação emocional não elaborada faz com que hoje você tenha os reflexos daquele trauma que você viveu lá no passado. Por quê? Primeiro, como vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, nós somos somente 5% conscientes dos nossos atos. Eu só sou 5%, vocês também. A partir do momento que a gente começa a conhecer, entrar em contato com a nossa história familiar, elaborar esses traumas da nossa infância, nós começamos a ficar cada vez mais conscientes daquilo que era consciente e nos movia. Você vai entender já por um exemplo que eu já vou te dar aqui antes da gente começar. Um exemplo de um menino de 11 anos, que ele tinha 11 anos, ele era filho de um homem que ele era assassino. Então o pai dele estava preso, tinha matado algumas pessoas, e esse menino aos 11 anos, ele já começou a ter impulsos de agressividade e esfaqueou um colega na escola. Então levaram esse menino, né, para que ele perguntaram para ele, né, fizeram até um movimento de constelação com ele, por que ele tinha esfaqueado o menino. E o que ele disse? Ele não foi criado pelo pai, né? Mas ele amava muito o pai dele, ele sabia da história do pai. E ele disse que ele achou que se ele fizesse o mesmo que o pai dele ia amar ele, mesmo que fosse uma coisa errada. Então, num momento de desespero, esperando o amor do papai, essa criança foi e repetiu mesma dor do pai, tentando, né, esfaqueando outra criança. Então, nós não sabemos o quanto nós estamos inconscientes, repetindo muitas coisas dos nossos pais, na esperança de ter o amor deles, ou através do julgamento que nós emitimos para os nossos pais, nós também estamos trazendo a mesma coisa para nós vivermos hoje. E se nós não tomarmos consciência disso tudo, como que a gente vai mudar, né? Se a gente não conhecer. Então, esse emocional infantil que eu quero trazer para vocês vão entender o que eu me refiro de um adulto com emocional ainda no infantil. Cada fase da nossa vida, ela exige que nós tenhamos atitudes e comportamentos compatíveis. Por exemplo, uma criança tem atitudes e comportamentos compatíveis com o mundo infantil, adolescente e adulto. O que acontece, o que tem acontecido muito, muitas pessoas têm o comportamento que é incompatível com aquela fase da idade. Adultos, por exemplo, que não conseguem se responsabilizar pelos seus atos, porque a partir do momento que você vira adulto, você é responsável por si, você é responsável pelas suas ações, então você vai ter as consequências dos seus atos, e você é responsável por aqueles que estão sob a sua tutela, os seus filhos, a sua esposa, sobre a sua família de origem. A partir do momento que o comportamento deste homem, vamos falar de homem agora, tá? Mas a gente também pode incluir mulher aqui, mas é focado ao homem. A partir do momento, por exemplo, que o homem não consegue estar no seu emocional adulto, se sentir responsável por si, pelas suas consequências dos seus atos e pela sua família atual, se ele está muito envolvido ainda na família de origem, ele não está no seu eu adulto, funcionando com atitudes de adulto. Ele está ainda funcionando com suas atitudes infantis, se ele não consegue estar presente nesses 3 pilares. Eu acho que está atrasando um pouco a minha voz aqui, né? Que a gente está com a internet um pouco baixa, o sinal um pouco baixo. Me digam aí como é que tá para vocês, tá? Me digam aí, tá? Boa noite. Eu sempre falo para vocês a esse respeito, mas hoje eu vou falar com uma fala um pouco diferente, através até de um colega nosso que compartilhou um assunto parecido. Então, como adultos, a gente precisa se comportar como adultos. Se nós formos exigir de uma criança que ela se comporte como adulto, dá problema, causa sofrimento para ela e para quem está ao redor dela. Beleza, gente, que bom, tá meio tranquilo aí para vocês. Se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Eu estou me vendo atrasada aqui.
Então é como se fosse uma engrenagem de um relógio, é isso que eu sempre uso o exemplo, né? Quando nós estamos, o relógio tem várias engrenagens. Ele funciona bem quando todas as engrenagens estão de acordo. Se tem uma engrenagem que começa a dar problema ali, o que quebra um dos dentinhos, essa engrenagem vai fazer o quê? Ela vai funcionar mal, mas ela vai fazer todas as outras engrenagens também não funcionarem bem. E o relógio vai atrasar, vai adiantar, vai despirocar, não é mesmo? Então vamos usar essa analogia desse relógio para nós como seres humanos dentro da nossa família. A minha engrenagem, o meu comportamento, ele está compatível com um eu adulto ou com um eu infantil? Ele está trazendo sofrimento para minha família atual, que é minha esposa e meus filhos? Ou ele está reguladinho ali, que eu estou conseguindo manter os dois pés firmes ali, né, ter as pessoas sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade, tudo andando bem, eu me arco com as consequências dos meus atos, sou responsável por mim mesmo, ninguém é responsável por mim, não coloco a responsabilidade da minha vida nas mãos de outra pessoa. Como é que está aí a sua engrenagem dentro da sua família? Porque tem muito adulto hoje em dia, que a gente percebe mais na geração um pouco mais nova, né? Mas que já são adultos, muitos acima de 20 anos, a pessoa já é adulta. E um homem, especialmente acima dessa idade, ele já deveria estar despertando para buscar aí no mundo, para deixar uma marca dele. Ir trabalhar, né? Buscar a sua profissão, buscar fazer dinheiro, que o dinheiro para o homem realiza ele mesmo, né? Para ele conseguir ser um bom pai de família, né? um bom marido, para conseguir conduzir uma família. A partir dos 20 anos, o homem já deveria estar dedicando esforços para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu estudo. Estudo não significa só faculdade, né? Mas para o seu desenvolvimento pessoal mesmo, para o seu desenvolvimento profissional, se dedicando a isso e também, né? Se preparando para construir uma família. Porém, o que a gente observa muito com pessoas dessa idade, principalmente meninos, é um adulto com comportamento infantil. Então, a prioridade desses adultos, né, desses homens, meninos, é ainda muito videogame, são distrações com videozinhos, com coisas que fazem fugir da realidade. Que ele não consegue conduzir a vida dele rumo ao progresso, rumo a deixar a sua marca no mundo, e sim a estar sensibilizado demais, a estar vivendo num ninho ainda muito aconchegante dentro da família de origem. E ele tem o desejo consciente de se relacionar, tem o desejo consciente de ter sucesso, mas ele não tem essa força interna para fazer isso, porque ele ainda está com essa engrenagem desajustada, vivendo com o emocional ainda compatível a uma criança. Muitas vezes tem um homem adulto que, pelas questões ali da sua adolescência, que é a transição para o mundo adulto, né? Pelas questões da sua adolescência com os seus pais, que a adolescência é uma fase que faz a criança ir contra os valores dos pais, porque ela quer conseguir a sua própria identidade, né? Quer elaborar a sua própria identidade. Por isso que às vezes tem aqueles combates, né, do adolescente com os pais. Ele está tentando ir para a sua individualidade, tentando sair do ninho. Mas às vezes nessa fase da adolescência em que ele quer sair do ninho, existe uma disfunção ali, ou alguns problemas com os pais, que o adulto vai ficar preso nesse emocional adolescente. Então ele vai ser um adulto ainda com raiva dos pais, ainda nutrindo muitos sentimentos ruins e projetando esses sentimentos ruins na sua família que ele vai formar. Então, essas fases, às vezes, do homem adulto não estar funcionando de acordo com a sua idade, ou de acordo com o mundo adulto, faz tanto ele sofrer, quanto a família ao seu redor sofrer. Agora eu vou te dar mais um exemplo que essa pega bastante, sabe? Que é uma reclamação muito forte de muitas mulheres, e muitos homens admitem também que estão nesse lugar e não conseguem sair. Eu já falei muito aqui, as mulheres que me acompanham sabem, sobre a Revolução Industrial, ali depois da Segunda Guerra, a Revolução Industrial, que tirou muito os pais de dentro de casa, os homens, para ir trabalhar ou até para irem para a guerra. Com isso, esses homens se ausentaram de dentro de casa ou da agricultura, né? Que bom, Val, obrigada.
Então eles se ausentaram de ficar ali, né, próximo à família, próximo aos filhos, para irem trabalhar fora, distantes, ficarem várias horas fora, distantes. Com isso, as crianças, elas ficaram sem a referência do pai, a referência paterna, a referência do masculino. E especialmente para os meninos, isso é extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial para o menino se transformar um homem na esfera de um ser feminino. Aqui você pode ficar com raiva de mim, você pode querer sair da live, que isso acontece muito, mas é uma realidade que tem feito sofrer, que tem desajustado essa engrenagem do relógio. Então, se você quer sair do sofrimento, ou se você quer nutrir uma família saudável, fica e ouça, mesmo com raiva. Quando o homem, o menino, ele foi criado sem a referência paterna, uma referência de um mestre, de alguém mais velho que ele, para pegar ele pela mãozinha e dizer: vem aqui, filho, vem aqui, neto, vem aqui, vamos, eu te guio. Olha, isso daqui funciona assim, aquilo ali funciona assado. Se o menino não cresce com essa referência do homem, ele se enfraquece. Ele enfraquece porque ele é o masculino, mamãe é feminina, ou às vezes outra mulher que criou ele é a feminina. Ele vai espelhar o masculino dele num feminino. Então, como que comportamentos femininos são diferentes dos comportamentos masculinos? A emoção, tudo é diferente. Homem e mulher, eles são diferentes, mas com equidade, porque um encaixa no outro. Mas são diferentes. Tem alguém que diz assim, que uma mulher, ela pode gerar e parir um menino, mas só um homem pode transformar esse menino em homem. E com essa revolução industrial que teve, né, esse afastamento dos homens e depois foi vindo a lealdade, né, dos lares ficando sem os homens, às vezes por separações ou por morte até também, consequentemente, né, nas próximas gerações. Gente, deu algum problema agora ou tá tudo certo? Então, com isso, eu vou deixar aqui para vocês me dizerem. Com essa ausência dos homens, o que aconteceu? Os meninos foram crescendo e entendendo. Muitas vezes eles entenderam, às vezes as mamães colocaram eles contra o papai, pelas mágoas que elas tinham contra o papai, contra o marido. Então elas colocaram os filhos também contra o marido. Muitas vezes elas e criaram os filhos sozinhos mesmo. Tá travando ainda, gente? Ai. Tá, ai, que bom. Ok. Acabei me perdendo ali. Ok, sim. Então, às vezes, ou a mamãe... Não tô culpando ninguém, é fato, aconteceu, tá? Tô descrevendo, não estou julgando. Isso acontece muito, né? Mamãe com suas mágoas acaba trazendo o filho para o seu lado contra o papai, e o filho, em lealdade à mamãe, ele exclui o papai também e fica do lado da mamãe. Às vezes a mamãe faz isso, às vezes o menino que entende que a mamãe está ali sozinha e precisa de ajuda, ele vai ajudar a mamãe. E outros N fatores que fazem o menino se transformar um homem mais na esfera paterna. Isso faz com que o menino enfraqueça, porque ele fica ali referenciando o masculino dele no feminino, mas também que inconscientemente ele ocupa o lugar do pai. Então ele inconscientemente, na psicologia, Freud explica como síndrome complexo de Édipo, né? Então o menino inconscientemente, não sabe, ele se casa com a mamãe. Então ele ocupa o lugar do papai na vida da mamãe. Aqui está o papai e a mamãe, por N situações, às vezes, né, esse homem não conseguiu ficar, ou até ele ficou, mas não era um casamento tão legal da mamãe e do papai, e a criança acabou, né, sentindo que ele é complexo de Édipo, que ele precisaria ajudar essa mamãe. Então o que ele fez? Ele veio aqui para o meio, excluiu o papai não pode, eu posso ajudar a mamãe. E esse menino traz para si toda a responsabilidade, como se ele fosse o parceiro da mãe. Então ele passa a vida dele, o início da vida adulta e a vida adulta, comprometido com essa mamãe.
comprometido a nível assim, ó, de ele chegar a ter filhos, esposa e largar filhos e esposa para voltar a morar com a mãe, para cuidar da mãe. É como se ele se sentisse responsável por salvar a mãe, por apaziguar as dores da mãe. E às vezes tem essa chantagem emocional por parte da mãe também. Isso é extremamente prejudicial. A engrenagem aqui, ó, tá toda desajustada. Esse homem, ele fica com o emocional dele preso na infância, como um menino. O menino que fez o pacto com a mãe de auxiliar ela ou de ficar na esfera dela, ele não consegue se desvincular, cortar o cordão emocional, umbilical, né? Para viver especialmente, essencialmente, para a sua família atual. Ou para encontrar uma parceira disponível. O que acontece muitas vezes com esses homens é que eles não conseguem se relacionar saudavelmente com uma mulher. Geralmente atrai uma mulher ou que quer ser a mãe dele, que quer mandar, quer comandar, porque inconscientemente ele vai procurar por outra mãe. Então tem que ser igualzinho à minha mãe, porque se não for igual à minha mãe não serve. E geralmente esse homem também, ele vai ver na mulher a mãe e vai querer que a mulher faça tudo o que a mãe fazia. Se a mulher não fizer como a mãe fazia, é inconsciente isso, tá? O homem não percebe isso, assim como tem a parte da mulher também no caso, mas vamos focar no homem. O homem não percebe que ele está fazendo isso. Só começa a sentir a crítica, o incômodo, o desconforto porque não está certo assim, não. Começa a vir uma incomodação da mulher ser daquele jeito que não é igual a mãe. Porque ele casou com a mamãe. E geralmente a mãe sempre está junto no casamento do filho. E geralmente acontece da esposa ter desavença com a sogra. Porque a sogra está reivindicando o seu marido inconsciente, que é o filho, e o filho não consegue ter esse divórcio emocional da mamãe para ter a sua família. Eu vou usar a analogia aqui de um satélite. O satélite, quando ele é colocado aí, eu não sei dizer certas coisas, tá? Mas tipo assim, ele fica na órbita da Terra, né? Ele fica assim, girando ao redor da Terra. Então, vamos fazer de conta que é aqui quando a gente é criança, né? Vou desativar um pouquinho, depois eu volto e leio os comentários de vocês, só para vocês verem, tá? Desativar, desativar comentários, deixa eu ativar as perguntas novamente aqui. Então, lá na infância, sabe? Era assim. Seria o normal, né? Papai e mamãe, ou se papai não esteve, mas ele esteve para te dar a vida, então tu tens pai. Talvez só não teve o afeto, mas tu tem alguém que te deu a vida. Isso tudo a gente fala mais lá no curso para os homens, tá? Desenvolve um pouco mais nessas questões aqui. Mas vamos lá. Então, a esfera, o satélite aqui fica ao redor do seu pai, da sua mãe, da sua família de origem, quando é criança. E é bom, ok? Porque os pais são responsáveis por essa criança, né? Então, a criança fica aqui, o satélite fica ao redor da Terra, ok? Só que esse satélite, ele vai crescendo, crescendo, e esse satélite começa a querer se relacionar. Ele começa a querer se relacionar, querer a sua própria família, se apaixona, tudo certo, isso sempre acontece, né? Só que a paixão tá no consciente, mas no inconsciente não tá tão liberada assim, porque continua aqui. Ou seu pai tá junto, seu pai não tá junto, a esfera é ao redor da mãe, né? Então o satélite tá aqui na esfera da mãe, na verdade. E aí ele quer se relacionar, e vem aquela mulher que ele se apaixona, nossa, eu quero casar com essa mulher, ela é tudo, que mulher maravilhosa. Só que essa mulher, que seria a família atual que ele iria formar com ela, que ele quer ter filhos, né? Se não quer ter filhos, mas quer ter um casamento, se relacionar, ele é Marte, ela não é o planeta Terra. Um satélite consegue ficar na órbita de 2 planetas ao mesmo tempo? Ele faz esse caminho? Não. Pelo menos com as tecnologias que a gente tem hoje, o satélite só fica ao redor de um planeta, né? A analogia aqui, então, é que família de origem é um planeta e a família atual é outro planeta. Para que eu possa ficar na órbita, né? Que eu possa ficar com Marte e formar... Cadê os bebezinhos? Peraí. E formar a minha família, eu preciso tanto deixar a minha criança lá com os meus pais, né? Ou melhor, abandonar o eu infantil e crescer.
E para isso eu não posso orbitar mais aqui. Eu preciso ficar na órbita, né? Ficar na órbita de Marte para ter o meu bebezinho e para ter a minha família aqui. Então eu vou precisar ficar aqui. Compreende? Não sei se está dando para vocês entenderem essa analogia aqui. Eu gosto de usar a analogia porque geralmente acessa melhor, né? Ativar comentários. Me diga se vocês estão entendendo, tá bom? Então, é isso que acontece. Um satélite não consegue ficar na órbita de 2 planetas. Ou eu fico somente com os meus pais e não me relaciono, não tenho vida, não tenho trabalho, vou para a vida adulta, fico totalmente dependente dos meus pais, que isso acontece bastante também, porque eu não consigo cortar o cordão umbilical, ou eu corto o cordão umbilical e vou para outro planeta. Aqui não significa, não vou mais visitar, porque não é mais para você visitar tua mãe, porque não é para você visitar seu pai, porque é isso, porque é aquilo. De jeito nenhum. Não é isso. É manter uma relação saudável, sem ter interferências da família de origem aqui. Essa família aqui, em que você está na órbita agora, que é Marte, precisa da tua total dedicação como eu adulto. Então você se responsabiliza pela tua própria vida, pelo teu sustento, né? Por a segurança e proteção da sua família juntamente com a sua esposa, o provimento da sua família juntamente com a sua esposa. É aqui que tem que estar o seu foco. Essa família aqui te deu a vida e merece assim a tua consideração, a tua honra, o teu amor, merece. Mas o teu olhar precisa ficar aqui. Porque se você ficar tentando ficar na órbita dos dois, muitas vezes no caso que eu falei da mamãe, ficar servindo a mamãe ainda, né? Fazendo as vontades, que às vezes tem um comportamento simbiótico aqui, né? Parece que tem uma corda enrolada nos dois. Pausou por baixa conexão, voltou. Se isso acontece, a esposa fica sozinha aqui. E a esposa começa a reclamar. Começa a ficar com mágoa daqui, começa a ficar com mágoa da sogra, começa a falar mal. E não é porque ela é ruim, agora parou. Agora pausou de vez. A internet aqui tá muito ruim. Voltei, vocês estão aí ainda? O que eu dizia, se acontece aqui dessa mulher, né, ficar raivosa, não tô dizendo assim que é porque ela é ruim, mas porque tá acontecendo alguma coisa de errada aqui. Ela tá sentindo falta do homem dela. Compreende? Então, não estou defendendo ninguém, tá? Não estou querendo justificar, mas estou explicando. Estou explicando o que acontece, que muitas vezes a gente não tem noção do por que aquilo está acontecendo, sabe? Vamos ver. A gente está num lugar que não está com Wi-Fi bom e, quer dizer, caiu o Wi-Fi, só estou no 3G. Eu só quero ver aqui o que mais eu tinha anotado, tá? Mas, a princípio, eu queria passar primeiro essa questão para vocês. Que é essa aí do filhinho da mamãe, que se chama. Complexo de Édipo, o Freud dizia, né, que o filho que se casa com a mamãe, Bert Hellinger deu a nomenclatura do filhinho da mamãe. Assim como tem o filhinho da mamãe, tem a filhinha do papai também. Porém, isso aí a gente trata no curso para as mulheres. Por isso que tem o curso para homens, né? Um aqui, a linha aqui, outra linha ali, e os dois se juntam. Então, o filhinho da mamãe, ele ainda fica com o emocional dele infantil. Ele ainda está com a engrenagem desajustada, que desajusta o seu sistema. Olha, eu não posso numerar para vocês a quantidade de atendimentos que eu fiz de mulheres que o seu casamento terminou porque os homens voltaram para a mamãe. Porque eles tinham uma relação simbiótica com a mãe, que a mãe era mais importante que a esposa. Não significa que não precisa ter gratidão. Precisa ter gratidão, como eu disse. Mas a gratidão não significa que a gente precisa abandonar a nossa vida para ficar lá, cuidando ou amparando sempre. Isso é a gente dar um ré na vida, puxar o freio na vida. A gente não consegue ter responsabilidade com relação aos nossos pais. Enquanto eles têm mobilidade, cada um vai viver a sua vida. Não foi isso que os nossos pais fizeram, né? Os nossos avós, não foi isso?
que eles saíram das suas famílias. Não é isso que está na Bíblia, não estou falando nada aqui de religião, né? Mas Jesus já dizia lá, o homem e a mulher saem da casa do seu pai e da sua mãe. Basicamente é isso que ele falou. A mulher sai da casa do seu pai e da sua mãe, o homem também, e os dois se unem numa só carne. E por que a gente não faz isso? Por que a maioria de nós ainda está preso? Se sai da casa, o emocional não sai da casa dos pais. Aí fica aquela preocupação com a mãe, que não consegue dizer não para a mãe. Tem pessoas que a sogra tem a chave do apartamento para entrar quando quer, que o casal não tem intimidade. Teve uma pessoa até que me disse assim que um dia a sogra entrou de surpresa e pegou eles transando. Compreende? Casamento, marido e mulher, é algo sagrado. Ninguém pode interferir, inclusive pai e mãe ou filhos. Então, para preservar essa relação de casal mais saudável, é necessário que a gente corte o vínculo energético, digamos assim, desse cordão umbilical com a mamãe e com a família de origem. E lá fica a casa em que eu vou visitar, lá fica a casa em que eu tenho um relacionamento saudável, que começam talvez a querer interferir na minha vida, mas eu coloco um limite. Compreendem? Faz sentido para vocês aí? Sei que quem está mais tempo pode fazer, né? Mas para muitos a informação é um pouco nova, então pode causar um pouco de espanto e até raiva, como eu disse, né? Eu quero dar um exemplo para vocês. Sim, tem muitos exemplos assim de mulheres com filhos pequenos que os maridos voltaram para a casa da mãe porque a mãe dizia que precisava, então ela ficou com os filhos pequenos em casa. A engrenagem está totalmente fora do lugar. Este homem está com a engrenagem fora, que ele está sofrendo e fazendo os seus sofrerem, aqueles que estão na sua tutela sofrerem também. Só que tem a questão da herança emocional, da lealdade, né? Muitas vezes o que aconteceu na nossa própria vida, nós vamos fazer algo igual na nossa infância, né? Nós vamos transformar isso em algo repetitivo na frente. Se eu cresci sem a presença paterna, o que acontece? Se a pessoa é homem e cresceu sem a presença paterna, o que está registrado no inconsciente, nos 95% dessa pessoa, desse homem, é que filho é criado sem pai. Então o que acontece? Ele separa quando os filhos são crianças, por lealdade, por ainda ter o vínculo inconsciente com a sua família de origem. Compreende, gente? É o que eu postei esses dias ali. Eu prometi que eu não ia fazer e eu estou fazendo. Então é o que está no inconsciente. Esses dias eu fiz uma enquete perguntando quem foi o primeiro grande amor da sua vida. O primeiro grande amor da sua vida foi a sua mãe. Você aprendeu a amar ela dentro da barriga. E depois veio os braços dela, os carinhos, né? E depois você foi começando a perceber que tinha um outro ser, ou talvez se não teve a presença paterna em casa, que todo mundo tinha. E começou a vir tanto a curiosidade quanto o desejo de ficar perto daquele homem, de conhecer aquele universo misterioso e diferente do universo materno. O amor materno é bem diferente do amor paterno. E aí que está o grande problema, porque a criança, nós nos acostumamos ao amor afetuoso da mamãe, que geralmente é assim, né? Algumas vezes não, mas o amor afetuoso da mamãe é mais quentinho, mais gostosinho, né? E eu vou conhecer o papai, vou perceber ali que tem um pouco mais de brutalidade, que não tem aquela coisa de passar a mão na minha cabeça quando eu caio, de deixar eu cair e mandar eu levantar. E para muitas crianças é desafiador ficar na esfera paterna, eles voltam para o colinho materno. A live vai ficar salva até amanhã, tá? Eu espero que vocês consigam ver. Vão me dizendo, por favor, se está travando. O Roberto disse que está travando. Ai, ok. Então, quem não conseguiu ver, vai conseguir ver amanhã, mesmo que esteja desse jeito aqui. Então, devido ao amor paternal, o amor do masculino ser expressado de uma forma diferente, a criança acha que esse amor é ruim e ela não quer ter contato com esse amor paterno, mesmo às vezes se o pai está dentro de casa. Então, tanto a menina quanto o menino, muitas vezes, eles não querem contato com o paterno e ficam só com o materno. Mas, como eu disse, para o homem,
é prejudicial ficar muito tempo ao lado da mãe, depois dos 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade. Tem tribos indígenas que o povo indígena é muito sábio. A gente deveria acompanhar muitas das coisas que eles fazem. Por mais que eles tenham as escolhas diferentes, mas eles têm uma sabedoria tremenda de como viver em sociedade, como funciona a engrenagem. A partir dos 7 anos de idade, 7 a 10 anos, acho que é 10 anos lá na tribo. Tem tribos que o menino, quando chega nessa idade, ele não fica mais com a mãe, ele já é preparado para que quando ele fizer 10 anos, ele vai ir com um grupo de homens mais velhos para o meio da mata, vai ser deixado lá com as orientações e vai ter que sobreviver lá por um período sozinho. Lá ele vai ter que enfrentar as dificuldades, conseguir alimento, conseguir caçar sozinho. Depois de determinado tempo ele volta e ele recebe mais orientações e instruções de outros homens mais velhos. Então o menino, a partir desses 10 anos aí na tribo indígena, ele já aprende a ser homem com outros homens mais velhos. Na nossa tribo aqui, o que acontece? Como que o menino se torna homem? Como que o menino sabe? É introduzido aí na sexualidade. Como que você, homem que está ouvindo, aprendeu o que é sexo? Seu pai te ensinou? Seu pai te ensinou respeito pelas mulheres? Ou ele ensinou que precisa pegar quanto mais melhor para você ser um homem? Ele ensinou você a ter controle financeiro? A como ser um bom profissional? Não estou dizendo que os nossos pais, não estou julgando eles, tá? De jeito nenhum, porque é uma repetição de modelos, né? O que eu aprendi com meu pai eu vou fazer com meu filho e vou assim. Se eu não aprendi com meu pai, eu não vou ensinar com meu filho. Isso foi sempre, desde muito antigamente, sempre foi assim. Hoje a gente tem muitas tecnologias e que a gente consegue, né, fazer um pouco diferente com os nossos filhos. Eu não estou julgando seus pais, eu estou constatando a realidade. Então, a maioria de nós, ou muitas mulheres, não tem instrução da mãe também, né, de como entrar no mundo sexual, de como se transformar adulta. Então, na nossa sociedade, principalmente desde a série industrial que eu falei, os homens estão enfraquecidos, compreende? E as mulheres extremamente fortalecidas, extremamente masculinizadas. Então, nessa despolarização que existe, em que a mulher está fazendo o papel de homem, muitas vezes o homem se vê fazendo o papel da mulher, não existe força nas relações. Não existe força nas relações, as pessoas estão ficando doentes. Os homens especialmente, desde criança também não aprendem a lidar com suas emoções, não é mesmo? A mulher já tem um pouco mais de facilidade, porque é do feminino, mas quando que a gente tem instruções, o homem tem instrução, o menino na escola ou com os pais, de interpretar as suas emoções, o que é tristeza, o que é a raiva, como controlar a raiva, como controlar a tristeza, ou qualquer outro tipo de impulso, emoção que ele tenha. A maioria dos homens não sabe dizer o que está sentindo. Me diz você, homem, você tem um amigo que se quer, só um amigo, ou um grupo de amigos que você pode dizer lá, poxa vida, olha, eu tô com medo de uma situação aqui que eu não sei como lidar. Tu consegue ter essa abertura emocional? Ah, não, mas isso é coisa de bicho, é coisa de frouxo. Eu não vou procurar psicólogo porque isso é coisa de louco, né? Não é isso que foi ensinado pra gente? Só que é isso que tá, não vou dizer matando, né? Mas vou dizer assim, minando os homens. Não é? Às vezes pode parecer assim, é uma mulher falando isso? Mulher, porque você não conhece homem. Eu posso não conhecer porque eu não sou homem, mas eu conheço através das coisas que eu estudo e que eu observo. Então, saber lidar um pouco com as emoções faz o homem ter mais controle delas e conseguir ter relações melhores, lidar melhor com o seu profissional, lidar de uma forma mais amena. Eu não atendo muitos homens, né, porque o meu público maior é feminino, mas quando eu atendo homens, eu vejo a dor que tem no coração deles. O homem foi treinado a não chorar, né? Oi, minha prima. O homem foi treinado a não chorar, a não expressar as suas emoções para não parecer fraco. É lógico, né? Que um homem, um masculino bem alinhado, ele mostra firmeza, ele mostra o seu posicionamento, mas tem momentos em que ele precisa deitar a cabeça no travesseiro e chorar?
ou que ele precisa sentar com alguém e falar o problema dele para ajustar as ideias e conseguir achar uma saída, né? Ou procurar uma terapia, enfim. Tem um filme 300, que é um filme assim, né? Já está bem ultrapassado como é que se diz, a imagem assim, do filme, mas se você puder assistir e pegar a essência do filme, tá? Filtrar muitas coisas que tem lá. Aquele homem, o guerreiro, bem alinhado no seu masculino, ele quer deixar um legado ao mundo, né? Ele está ali para defender a sua família e o seu povo. Só que quando ele está com a sua mulher, ele é totalmente vulnerável. Quando ele chega decepcionado e triste e deita com a sua mulher, e ela diz mais ou menos assim: nada poderia fazer o meu homem ficar triste, somente eu. E aí ele fala com ela, né? E ele se mostra vulnerável. Faz parte também do masculino mostrar que é vulnerável de vez em quando. Não que é fraco, mas que é vulnerável. E para isso precisa ter entendimento do que se passa dentro dele. Eu acabei assistindo um vídeo, sabe, que constatando a realidade novamente, né? Mas, como eu vou dizer assim, parece, por favor, não leve para o seu lado como se todas as mulheres fossem assim, porque não são, tá? Mas tem algumas mulheres que, devido aos homens não ter esse treinamento emocional, o conhecimento das suas emoções, eles são manipulados. No meu curso para as mulheres, eu ensino como os dois funcionam, e no curso para homens também. Eu ensino como um homem funciona, como uma mulher funciona e como eles podem se encaixar. E que eu vi um vídeo de uma mulher que ela dizia assim, e ali era um treinamento de como uma mulher podia deixar o homem aos seus pés e ela podia pisar nele, veja bem. E tem muitas mulheres que usam dessa artimanha por conhecer a fraqueza da maioria dos homens, de não conhecer o seu emocional. Então, um homem, muitos dos homens, né, eles não conseguem separar as emoções dentro dele. Então, o que ela dizia? Ela deu um exemplo, né? Um homem tinha 3 mulheres, tinha a esposa e 2 amantes. E ele se relacionava com todas, ele dava conta de todas. Só que pediram para ele qual que era a mulher que ele amava mais das 3. E ele disse que era aquela mulher que deixava ele esperando, que encarava ele de frente, que marcava o encontro e não aparecia, que se fazia de ausente, que pisava nele. Ele disse que ele amava mais essa mulher. E ela mesma explica. Como os homens não sabem definir o que é o sentimento de amor, o sentimento de paixão, a rejeição, a escassez, o mistério, o sentimento, a angústia, como não consegue separar isso, junta tudo num bolo, é amor, porque aquela atração que dá, aquela curiosidade que dá, é amor para o mundo masculino, assim como ela disse, né? E por homem não conseguir interpretar. Então, o que ela dizia, se você conseguir fazer isso com um homem, deixar ele aos teus pés, pisar nele, mostrar ali que é você quem manda, mostrar através da tua ausência, que você vai conquistar esse homem. E é isso eu dou o nome de manipulação, né? E eu acredito que nenhum homem quer ser manipulado. Só que um homem, ou também uma mulher, né? Mas um homem não pode ser manipulado quando ele conhece as emoções e sentimentos dele, sabe definir. E também conhece a dignidade dele, que ele não é um homem que merece isso. Compreendem? Foi um pouco longe aqui, só para vocês compreenderem como é importante entender as suas emoções e saber definir. E para isso eu preciso procurar ajuda, né? Um tratamento psicoterapêutico, lá no curso para as mulheres, eu vou deixar um link lá para entender as emoções também. Curso para homens, na verdade, curso para homens, das mulheres já tem, caso queiram ver lá. Mas o curso para homens. Vamos lá, olha só, vamos falar de ato simbólico. Ato simbólico é algo que a psicogenealogia já explica, que o ser humano precisa de rituais para entender a passagem de um ciclo, né? A passagem ou a inclusão. Por exemplo, quando uma criança nasce, em várias religiões, enfim, tem aquele ritual de inclusão da criança, né? Que é um batismo ou qualquer outro ritual que apresenta a criança para a família. Então aí existe a entrada, que é um ato simbólico.
quais são os outros atos simbólicos que tem por aí, né? Que ficam, isso já está de geração em geração, então é um hábito inconsciente nosso. Aí existe a primeira comunhão, né? Para quem é católico, a crisma. Depois a outra questão é o casamento. Quando se tem o ato simbólico de entrar na igreja, casar, o nosso inconsciente já entende que a gente precisa descolar da nossa família de origem. E como que se entra numa igreja? Vocês já perceberam a simbologia que existe ali? A mulher entra com o seu pai e o homem entra com a sua mãe. O que está se falando ali por trás desse ato? Eu, mãe, entrego o meu filho para outra mulher. De agora em diante, o meu filho segue com outra mulher a vida dele. Eu, pai, entrego a minha filha para outro homem e daí em diante ela vai seguir a vida dela com outro homem. Eu não me faço mais necessário para minha filha. Mesma coisa a mamãe. Eu não me faço mais necessária para o meu filho, pois agora ele está num outro patamar da vida dele e vai tocar a vida dele a partir dali. Então esse é um ato simbólico que seria muito importante todos os casais fazerem, primeiro, até para a relação ter força. Pode parecer, para que casar? Não é só assim não, tá? A relação ela começa a criar um vínculo e força a partir de um casamento, desse ato simbólico. E outra, a partir do momento que os pais entregam os seus filhos em casamento para unir-se em corpo e alma, como uma só carne, não é mesmo? Os pais dão um passo para trás, recuam, continuam as suas vidas e os filhos também vão dar aí continuidade, né? Vão ter os seus próprios filhos e continuar a vida para frente. Então, desde o que a gente estava falando desde o começo, esse ato simbólico, ele já diz alguma coisa aí. A mãe precisa entregar o filho para casar e ela precisa se retirar, abençoar e se retirar, e o pai também. E os dois precisam focar um no outro. Mesmo tendo vindo com toda a sua carga emocional do seu sistema, vai ter que se unir a um outro sistema diferente e dar um jeito de encaixar, né, os hábitos e costumes. Faz sentido, gente? Me diz aí. Obrigada, minhas alunas do curso para mulheres estão todas aqui. Fico feliz por vocês estarem aqui. Eu tenho mais alguma coisa aqui para complementar? Deixa eu ver no meu papel enquanto vocês perguntam aí, tá? E eu já vou ler outras perguntas que estavam lá para trás. Uma outra forma, sabe, que os homens têm de sair do mundo dos meninos é o exército, né? A partir do momento que serve o exército, é como se tivesse, se todo mundo pudesse servir o exército, a gente sabe que não é assim, teria aí a quebra do mundo infantil para o mundo adulto, formado por outros homens, né? Ter a responsabilidade de outros homens. Na falta de outros homens, o menino se torna, ou do seu papai, o menino se masculiniza, né? Com outros homens mais velhos como mentores, né? Então, os homens precisam ter esse espelho de outros homens mais velhos. Se não tiver próximos, procurar, buscar. Deixa eu ver aqui o que eu não anotei mais. Meu Deus, eu fugi totalmente, eu vou ler e vejo que não foi nada que eu escrevi. É que nem prova, sabe? Tu lê as coisas, grava e depois tu interpreta tudo diferente. O satélite. Já vou ler o que vocês estão escrevendo, tá? A questão de ter mulher fazendo o papel de mãe do marido é a mulher muito masculinizada. E o homem que faz o papel de filho da sua mulher é um homem com energia feminina. Um homem que ainda é menino, que ainda espera a sua mamãe. Então, tem dois tipos de relação. Se o homem ele está com o seu eu infantil, se ele é o filhinho da mamãe, e se ele está ainda no seu eu infantil esperando que a sua esposa seja igual à sua mãe, ou que te trate como a tua mãe te tratava, você vai atrair dois tipos de mulheres. Uma mulher que vai disputar com você, então vai ser uma queda de braços, ela vai disputar muito com você, ou a mulher mandona, que você vai ter que seguir todas as ordens dela.
E a mulher mandona geralmente é a mulher mãe, né? Que está fazendo o papel de mãe para você obedecer. E no fundo fica até confortável, porque no fundo o inconsciente acaba mostrando, a mamãe está aí. Então, era isso que eu queria passar. Ah, sim. Outras vezes também, nós espelhamos nessa relação o casamento dos nossos pais. Eu postei isso, né? E os nossos pais espelharam na relação deles o casamento dos seus avós. E naquele tempo, naquela época, o funcionamento das coisas eram diferentes. Lá naquela época, tinha um funcionamento demais, né? O homem trabalhar mais, a mulher ficar em casa e cuidar dos filhos. Esse era o que funcionava lá, naquela época. Hoje em dia, não funciona mais assim, até porque mulheres trabalham, né? E mulheres têm uma necessidade, os seres humanos, na verdade, têm necessidades emocionais diferentes do que tinha naquela época. Conhecimentos diferentes do que se tinha naquela época. Naquela época, uma mulher não podia se separar porque ela ficaria na rua, ela não tinha habilidades e muitas vezes condições. Hoje em dia, se precisar separar, separa, porque a mulher dá conta da vida e o homem também. Então, para ter força uma relação, precisa algo além de só, né, trabalhar e sustentar uma casa. Precisa de algo além. A mulher se relaciona com o homem pelo que ele representa para ela. O que vocês homens acham que na sua vida está fazendo com que uma mulher tenha admiração por você e desejo? O que você precisa fazer para uma mulher ter admiração por você e desejo? É uma presença emocional. Então, não é só trabalhar, é ficar presente também em casa. E, no máximo possível também, como são dois adultos cuidam de uma casa. Principalmente se a mulher também trabalha, né? Homem trabalha, mulher trabalha. Estão dois adultos dentro de uma casa com crianças para cuidar, né? Então, seria importante que os papéis aí fossem também divididos conforme a habilidade, tá? O que acontece muitas vezes é que a mulher quer que o homem faça as coisas igual a ela, ou as coisas que ela tem habilidade e ele não tem habilidade nenhuma. Daí ele vai fazer, aí ela briga porque ele não está fazendo do jeito que ela quer, tá? Então, precisa ter um pouco de sabedoria aí para conduzir esse assunto, né? Então, o que acontece? Que muitos casais continuam espelhando o casamento dos pais. Tô toda descabelada aqui. Continua espelhando. Então, o que aconteceu lá com o papai e com a mamãe vai ter que acontecer aqui. Se não acontecer aqui, não tá certo. A gente precisa abrir a cabeça para pensar que, eu tô me relacionando com uma outra pessoa, não com a minha mamãe. Com uma pessoa que não foi criada com os mesmos hábitos que eu. E eu vou ter que formar um sistema diferente aqui dentro da minha casa. O que vai funcionar para mim e para minha esposa? O que vai funcionar aqui? Preciso abandonar aquilo que eu tenho como verdades absolutas, mas que não funcionam aqui. E criar aqui no diálogo, né? O que pode ser diferente aqui nessa relação. Ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui. Eu vou ler as perguntas de vocês, ou que vocês tiverem a pontuar aí. Pode fazer perguntas, tá? Se tiver algum homem que queira fazer alguma pergunta. Cláudio, bem-vindo, de Suzano. Que legal ver que você já participou de outras lives, né? Que bom. Seja bem-vindo. No curso que eu fiz, no curso para homens, é um curso sucinto. Ele tem um preço acessível, porque as aulas estão gravadas, podem ser feitas quando quiser. Pode tirar as dúvidas comigo, né? Ali mesmo na plataforma. Ele ensina o que uma mulher espera de um homem e como você se torna esse homem que precisa, como você pode chegar a se tornar esse homem que uma mulher precisa para admirar. Olha, se tu queres uma mulher que te deseja, que expressa o amor por você, tu tem que ser um homem que ela admire. E como que você pode ser um homem que ela admire? Não é só, às vezes, dando muito carinho, não é só isso. Mulher gosta muito de carinho, né? Mas eu sei que muitos homens têm um pouco de dificuldade com isso. Você precisa ser
Ela precisa admirar você enquanto homem. O que você está fazendo para o mundo, para a sociedade? Como que ela admira o homem dela? Compreende? Assim você tem uma mulher que vai querer sempre ficar do seu lado. Não seja mais sensível do que a sua esposa. Ela já é sensível, o feminino já é sensível, o masculino precisa ser... O feminino é a emoção, né? O masculino precisa ser a razão da casa. E se você não consegue sozinho, procure ajuda. É muito importante. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. E também tu vai entender aqui o próprio funcionamento, pode entender lá o funcionamento das emoções, vai ter exercícios de liberação também, exercícios de acolhimento, de liberação, exercícios sistêmicos, que você já vai poder liberar um pouco seu coração de algumas coisas. Vamos lá. Eu senti essa responsabilidade com minha mãe, Natalice. É possível também a filha, mulher, casar com a mãe? É possível, sim. Como nós estamos falando aqui para homem, né? Filhinho da mamãe é muito, muito comum acontecer, mesmo que seu pai não está longe, seu pai está junto na casa. Principalmente se seu filho ouve ou acha que o pai não é suficientemente bom para a mãe, ele vai assumir esse lugar de marido da mãe, filhinho da mamãe. E vai ficar sempre tentando resgatar a mãe dos perigos, sempre tentando dar para a mãe alguma coisa. E a mulher também é muito, muito comum que isso aconteça, quando só tem filha mulher, de o pai não estar junto e a filha crescer muito rapidamente para poder ajudar a mãe a dar conta. E com isso, a filha também fica na órbita da Terra, na órbita da mãe. Não consegue ir para a órbita de Marte, da sua própria família. Mesma coisa. Senti na pele, mas ele falava. Senti na pele, mas ele falava, não é assim, porque minha mãe faz assim. O homem que usa referência à sua mamãe, ele é o filhinho da mamãe, está no seu emocional infantil ainda, esperando que a sua mulher, uma pessoa totalmente diferente, seja igual à sua mamãe. Agora eu não consigo ouvir mais... tá. Isso aqui era a respeito da live ter travado. Agora voltou. Deixem aí, senão a gente vai encerrando já, tá? Porque o restante do conteúdo está lá no curso. E quando o pai é falecido e quem entrega é a mãe, sendo que simbolicamente o pai está presente no terço nas mãos da mãe. Não entendi essa tua pergunta, Cris. E quando o pai é falecido e quem entrega é a mãe, sendo que simbolicamente o pai está presente no terço nas mãos da mãe. Tá, entendi, no casamento, né? Essa simbologia que eu usei é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Mas na falta de um do outro, né? É necessário que daí a mãe, o pai acompanhe, enfim, né? Isso não tem problema. Ali tem a simbologia que eu disse. Na falta de alguém, vai ter alguém da família que está dizendo, olha, agora ele sai de dentro da minha casa para ocupar a casa, uma outra casa com outra família e fazer sua própria família, sabe? Essa forma que eu usei aqui foi a simbologia. Gorile-se sem machismo. É isso mesmo, Cláudio. Isso mesmo, gorile-se é sair do emocional da mãe também. É isso mesmo, Cláudio. Isso aqui pode soar, né, para muitos homens, que é um discurso machista. Mas não é nada disso, gente. O homem com o emocional, ou até com comportamentos que não fazem a testosterona dele estar em equilíbrio, testosterona muito alta faz o homem ficar um ogro agressivo, que sai explodindo na esposa, raivoso, brigando, tá sempre assim. Testosterona muito alta, desregulada. Testosterona baixa, que aumenta o estrogênio, faz o homem ser passivo, deprimido, preguiçoso, né? Recuado. Então, se não está em equilíbrio, esse homem vai ter essas duas questões opostas na vida dele. Então, o machismo é geralmente um homem que está com a testosterona lá no alto, sem nenhuma regulagem, tacando soco em todo mundo,
né? É mais ou menos assim. Um homem com masculino equilibrado é uma bênção para o mundo também, junto com a mulher. Muito bem, gente, já que vocês não têm perguntas, espero ter esclarecido um pouco e trazido um pouco de clareza para vocês. E convido vocês a acessarem o meu link da bio, entrarem lá no grupo para homens, que eu vou disponibilizar lá o link para o curso, tá? Como eu disse, o preço é acessível, pode ser parcelado, vocês vão poder fazer direto na plataforma. Tem como na plataforma ouvir de forma rápida, 2 vezes mais rápido, né? Para vocês agilizarem aí, para quem não tem muito tempo. E eu acho que vai fazer muito bem para alinhar um pouco mais você, homem, tanto na sua vida, para encontrar uma mulher mais alinhada, quanto na sua relação de casal também, para você conseguir se alinhar um pouco mais. As mulheres do curso para as mulheres, elas já estão indo nesse caminho, né? De alinhar o seu feminino também, para junto com o masculino alinhado terem um bom relacionamento. E se estiverem aí dispostos para entrar no curso, depois eu mando o link lá no grupo, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem todos bem. Fiquem todos bem. Por nada, Roberto, que bom que você esteve aqui. Cláudio também. E os seus parceiros que estiverem aí junto, ou os outros homens que não se manifestaram. Obrigada por vocês estarem aqui. Um bom final de semana. Amanhã eu vou retirar a live do ar para poder colocar no curso para os homens, tá? Um abraço.